Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, seja muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo você que já é um atraído pela Palavra de Deus, que tem caminhado com a gente e feito essa experiência com a Palavra do Senhor. Bem, desculpe a informalidade, mas eu acho que isso não passa nada, né? Assim, aproveitando esses diazinhos de descanso, porque aqui no Chile, como eu já tenho falado esses dias, nós estamos nos feriados pátrios, então são dias de descanso geral aqui, então estou aproveitando também para descansar um pouquinho, por isso também informalidade, chinelinho no pé para descansar o pé do sapato, então desculpa aí a informalidade, mas a palavra de Deus é a prioridade, então não liga pro visual não e foca no que é a palavra de Deus, que é o mais importante para nós, porque sem a palavra, não importa o que a gente vai usar, o que a gente vai estar fazendo, não, o que a gente vai estar fazendo importa, mas o que a gente faz tem que ser sempre baseado na palavra de Deus, mas não importa a maneira com a qual estamos. Claro que se eu estivesse na igreja, na missa, eu tinha que estar com roupas mais adequadas, né? Mas em casa, em dia de descanso, vale um pouquinho, né? Então, vamos lá. Hoje, dia 20 de setembro, nesse sábado, nós celebramos os mártires coreanos, Santo André Kim Taegon e São Pablo Chong e também seus companheiros mártires, né? Esses mártires coreanos que deram a sua vida para a evangelização e pelo anúncio da palavra de Deus na Coreia, né? Então, nós vamos vendo que nós celebramos ao longo do ano litúrgico muitos mártires de muitas nações, os mártires japoneses, os mártires coreanos, os mártires ugandenses, alguns mártires também da África, alguns mártires também brasileiros que foram martirizados no Nordeste do Brasil, alguns também no Sul. Mas o que isso traz pra gente? É que não importa o lugar, o que importa é dar a vida por Jesus. Por isso também que eu estou falando, não importa o traje que eu estou usando aqui para falar com você, porque o mais importante é dar a vida por Jesus. É ter consciência de quem você é, na verdade. Porque às vezes nós nos mascaramos, nos revestimos de coisas, de afazeres, até mesmo de vestes, mas não vivemos o que temos que viver. Então, o mais importante, claro, aqui eu não estou falando contra vestes ou contra roupas sacerdotais, nada disso, contra hábito, nada disso. Eu estou querendo dizer que o que usamos precisa ser um reflexo daquilo que vivemos e não o contrário. Às vezes a gente usa uma coisa para que as outras pessoas pensem algo de nós. Não, as pessoas têm que pensar e entender algo de nós pelo que nós fazemos, pela vida que levamos. Por isso que é dar a vida pelo Senhor onde estiver. Então não importa se é um mártir coreano, se é um mártir japonês, se é um mártir ugandense. O que importa é que esses homens deram a vida por Jesus. Eles compreenderam a realidade do Evangelho e viveram até o extremo da cruz, até o extremo do sacrifício como Jesus, que é o chamado para cada um de nós, que é viver o sacrifício de cada dia, não por nós mesmos, pelo que pensamos, pelo que desejamos, mas por amor a Jesus. Então tudo que fazemos, tudo que somos tem que ser por amor a Jesus, tem que ser por seguir a Jesus. E seguir a Jesus é segui-lo até o extremo da cruz, porque não há Jesus sem cruz. Então é segui-lo até o extremo da cruz, tá? A primeira leitura de hoje vai falar justamente de Jesus. São Paulo vai orientar Timóteo a ser testemunho, a viver uma vida reta como Jesus, porque foi testemunho diante de Pôncio Pilatos. E aí isso me chamava a atenção, por quê? Porque diante de Pilatos, Jesus poderia ter floreado o pavão, Jesus podia ter se submetido a Pilatos, Jesus poderia ter dito, não, Pilatos, não é bem assim. Ele poderia de alguma forma ter tentado se favorecer, porque Pilatos estava disposto a isso. Pilatos estava disposto a que Jesus chorasse, pedisse ajuda. Pilatos estava aberto, mas porque Pilatos se achava poderoso. Então, se Jesus suplicasse, talvez ele teria socorrido, teria ajudado. Mas Jesus falou simplesmente a verdade. Foi reto, não mentiu, não desviou, não se esquivou, não tentou dar jeitinho, igual a gente tenta fazer muitas vezes. Então, São Paulo está chamando Timóteo a não querer improvisar, não querer dar jeitinho, mas fazer o que é a vontade de Deus. É ser íntegro, como ele vai dizer depois, ó. Você tem que se manter irrepreensível, sem mancha. Porque
A gente não pode se deixar macular pelo pecado, pela mentira, pela omissão, por essas coisas que muitas vezes passam na nossa cabeça e são desejos do nosso coração. Por proteção própria, porque muitas vezes a gente mente para se proteger ou para proteger alguém. A gente omite para se proteger ou para proteger alguém. Só que ser cristão não é se proteger, mas é dar, é doar, é gastar, é sofrer, como os mártires. Então não é uma vida de guardar, mas é uma vida de dar, de entregar, como Jesus vai dizer. Aquele que guarda a própria vida vai perder a eternidade. Mas quem perde a vida que tem hoje, quem perde por amor a Jesus, quem passa vergonha, quem não se prioriza, esse vai chegar no céu e receber verdadeiramente as recompensas eternas. E o evangelho é esse evangelho do semeador, que a gente já conhece. Mas hoje eu queria trazer uma reflexão pra gente. Em primeiro lugar, os discípulos vão começar perguntando a Jesus por que ele está falando em parábolas. Ele vai explicar que para a galera, para a multidão, ele vai falar sim em parábolas, de uma maneira também para despertar a curiosidade deles, também para tentar fazer eles desejarem mais. Jesus vai falar em parábola no sentido de, eu estou tentando gerar desejo de mais. Jesus, ele quer gerar em nós desejo de esperar mais dele, de buscar mais dele, de ir mais ao encontro dele, de desejar mais as coisas de Deus. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente não está buscando, indo ao encontro e desejando mais de Deus. A gente vai se acostumando com o pouquinho, com aquilo que acontece, com o que vai passando, com o que Jesus vai concedendo, com aquilo que vai... E não vamos desejando mais da parte de Deus. E é isso que ele quer gerar e fazer em cada um de nós. Fazer a gente compreender que a gente precisa de mais dele. E aí para os discípulos que são íntimos, que estão próximos, que estão sedentos, que estão perguntando, ele vai revelar as verdades. Por isso que no texto de hoje, a gente vai ver que no final ele vai explicar a parábola do semeador para os discípulos. Porque para os íntimos, ele aprofunda. Para o povão, ele fala para tentar chamar a atenção e fazer com que eles tenham desejo de mais, para que eles peçam mais. Então a gente também tem que pedir, Senhor, me dá mais. Senhor, eu tenho... A samaritana, lembra? Eu tenho sede, dá-me de beber. Se eu te der de beber, você não vai... Eu vou saciar a sua sede, você nunca mais vai precisar vir aqui. Então me dá dessa água. Então peçamos ao Senhor, supliquemos ao Senhor aquilo que precisamos, desejamos mais de Deus, não nos acomodemos, como vai dizer também Romanos, na carta de São Paulo, Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com o que está acontecendo, não vos conformeis com pouco, mas deseje mais, queira mais da presença do Senhor. E aí, a gente vai ver que esses 4 tipos de terreno, que hoje eu queria fazer uma analogia para falar para você sobre tipos de pessoas, que muitas vezes nós estamos sendo. A primeira semente vai cair à beira do caminho. E aí ela vai ser pisoteada e vai ser comida pelos pássaros. Muitas vezes esses somos nós que queremos ficar só na beira, só na superficialidade. Não queremos nos aprofundar em nada. Porque também, se aprofundar, é também se comprometer de alguma forma. Porque quando eu me aprofundo com algo, aquilo vai... Quando eu busco saber mais, aquilo vai mexendo comigo. Porque vai se confrontando talvez com o que eu estou vivendo, com o que eu estou fazendo. Então, por isso, talvez hoje, a gente esteja vivendo um cristianismo muito cômodo, onde eu não quero estudar a doutrina, onde eu não quero me aprofundar, onde eu não quero conhecer. Porque conhecer exige de mim. Vai exigir que eu mude alguma coisa, vai exigir que eu me transforme, vai exigir que eu faça alguma coisa a mais. Vai exigir um pouco mais de mim. Então, aqueles que ficam à beira do caminho, aqueles que são superficiais, aqueles que não querem se comprometer, vão ser pisoteados e massacrados pelas tentações. Quando chegarem as tribulações, eu vivo à beira, então eu não conheço a Deus, eu não conheço as coisas, então tudo isso vai me pisotear e vai me massacrar, e eu vou me perder. É o primeiro. O segundo são as sementes que caíram no meio das pedras. A pedra é dura, né? São aqueles que são duros, são aqueles que são mais insistentes, ou seja, também que estão muito preocupados e pensando nas suas coisas, naquilo que sabe, naquilo que pode, e aí não se abre para Deus. Quando eu penso só no que eu posso fazer, eu vejo que eu posso pouco, e aí eu seco. E aí eu mingo, e aí eu não avanço, porque eu estou confiando somente no que eu posso fazer e nas minhas forças. O outro terreno, que é o terreno espinhoso, o espinho ele fere, né? Então são aquelas pessoas mais reativas, aquelas pessoas mais, como é que eu vou dizer, que sempre querem dar uma opinião, que sempre querem falar, que sempre acham que podem resolver. Então, ou seja, ela não consegue se abandonar em Deus. Eu não consigo me abandonar em Deus porque sempre eu tenho que fazer, sempre eu tenho que corresponder, sempre tem que passar por mim, sempre tem que ser eu, vivendo de eu, sabe? Então,
essas pessoas acabam se sufocando, porque viver de si mesmo, a gente se sufoca com os nossos pensamentos, com as nossas ansiedades, com as nossas angústias, com as preocupações. Então por isso que o terreno espinhoso, a semente é sufocada, porque eu estou tão envolvido em mim mesmo e no que eu quero responder, na reação, na resposta que eu tenho que dar, no que eu preciso fazer, que eu fico sufocado. E por fim, o terreno fértil, que é aquele que é abandonado em Deus, que deixa Deus ser Deus, que entende que os frutos são de Deus e não coloca empecilhos, não tem pedra, não tem espinho, não tem pássaro. É uma pessoa livre, que não tem empecilhos e que deixa Deus fazer. E aí Deus vai realizar a sua obra. Então a gente precisa lutar para, em primeiro lugar, não ser superficial e começar a aprofundar e se comprometer. Em segundo lugar, vencer também as pedras, as resistências que nós colocamos para Deus, vencer o impulso de eu que tenho que fazer. E também vencer essa preocupação extrema com os seus pensamentos, com o que você quer, com o que você deseja fazer, com o que te agrada, para que você não fique sufocado. Então, nos abandonemos em Deus e deixemos Deus ser Deus, porque quem dá frutos é Ele, mas Ele dá frutos em mim, quando eu estou disponível, quando eu estou aberto, quando eu permito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.